Minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito bebezinha. E eu não tive muito contato com meu pai. Logo em seguida, minha mãe assumiu um relacionamento com meu padrasto, que ele era tão legal, tão divertido e tão presente na minha vida, que eu passei a chamar esse padrasto de pai. Ele me dava tarefa de casa, ele dava presente, ele participava da minha vida. E a gente tinha um relacionamento, uma família muito tranquila e muito feliz. Minha mãe teve relacionamento com esse meu padrasto, que eu chamava de pai, durante 8 anos, até que o meu padrasto descobriu que minha mãe estava traindo ele com outro cara. Que foi uma revolta muito grande, briga, baraberê, beleza, minha mãe vai se separar com esse meu padrasto e decide assumir relacionamento com outro homem, o homem que ela estava traindo o meu padrasto. E aí, eu já tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Nessa época, minha mãe foi morar com esse outro cara e é claro que eu tive que ir junto. E as minhas irmãs, todas já maduras, casadas, né, foram viver com seus maridos, então eu, por ser a caçula, tive que continuar morando com os dois. Eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro perfeitamente a primeira cena. Minha mãe já estava dormindo, era bem tarde da noite, e eu amava ficar de noite, de madrugada, assistindo desenho, assistindo Netflix na televisão, porque eu estudava à tarde, então não fazia muita diferença ter que acordar cedo. Eu estava deitada no sofá, muito tranquila, assistindo desenho, quando esse meu padrasto deitou do meu lado. E no que ele deitou do meu lado, cara, foi muito estranho, porque ele começou a alisar minha perna, e eu gelei todinha. E aí eu já fechei a cara e eu olhei assim pra ele, ele pegou nas minhas partes e tipo, puxou a minha calcinha pro lado e começou a palpar a minha vagina. E aí naquele momento eu falei, para com isso, me solta. E ele começou a falar assim, cala sua boca ou você vai se arrepender. E naquele momento ele levantou e foi dormir. E cara, eu fiquei sentada no sofá tentando digerir o que tinha acontecido e tentando colocar em palavras o que tinha acontecido, porque eu não consegui nem verbalizar a situação que tinha acontecido, porque eu nunca esperava que ele fosse me tocar, que ele fosse tocar a minha parte, nada. Mas beleza, né? O dia passou, eu comecei a ter total medo dele, não ficava mais sozinha, não queria estar perto, não queria estar junto, não queria nada de jeito nenhum. Aí teve um dia que uma irmã minha estava passando mal e minha mãe decidiu buscar ela na casa do marido dela para levar ela no hospital. E ela falou pra mim, não, beleza, fica aí que eu vou. E minha mãe foi. Como tava só eu e minha mãe sozinha em casa, meu padrasto não tava, beleza. Até porque eu já tava com 14 anos, ou seja, 2 anos depois da situação do sofá. Meu padrasto nunca mais tocou em mim, ele só ficava me olhando. Tipo, com cara safada, com cara sexy, isso me dava nojo, mas não era prova pra eu falar alguma coisa, entendeu? Eu só tinha que suportar aquela situação. Aí, beleza. Teve um dia que, esse dia que minha mãe saiu pro hospital, eu já tava com 14 anos, então eu tava um pouco maior, podia ficar mais sozinha do que eu já ficava antes. Beleza, eu fui, tomei um banho, me arrumei, fiquei no meu quarto, fechei a porta e estava no meu quarto, tranquilo. Para, e o meu padrasto chegou. Quando ele chegou, parece que ele estava incomodado, que ele estava o tempo inteiro dentro do quarto. Toda hora ele me chamava para alguma coisa. Você já fez tarefa? Como é que foi a escola? Você já jantou? Ele não queria me ver sozinha dentro do quarto, ele queria ficar lá. E como ele ficava me chamando e eu não ia, e ele ficava perguntando de longe e eu ficava respondendo do quarto, teve uma hora que ele não aguentou e abriu a porta do quarto. E eu falei, sai daqui! E ele falou assim, não, cala sua boca! E tipo, nesse momento eu fiquei muito assim, sabe, apavorada. E ele começou a tirar minha roupa. Cara, ele começou a tirar toda a minha roupa e eu comecei a ficar apavorada. E tipo, foi uma guerra ali, tipo, entre eu tirando ele pra ele não tirar, tipo, me solta minha roupa, me larga. E ele me deixou totalmente nua. E ele ficava me apertando as minhas partes. Tipo, ele não fez uma coisa mais forte comigo. Parece que ele queria só me ver pelada e ficar me apalpando, entende? Ver o meu corpo. E ele começava a olhar pra minha parte e falava, você é muito bonitinha, olha que gracinha. Nossa, que coisinha mais gostosa. Tipo, que nojo daquela situação. Eu fiquei morrendo de medo dele. Ele saiu do quarto, eu fiquei ele chorando por um bom tempo. E como eu tava pelada, eu vestia a minha roupa. Eu fiquei no canto da minha cama chorando, esperando até a hora da minha mãe chegar. Quando a minha mãe chegou, fui correndo contar pra ela. Contei pra ela tudo o que tinha acontecido, falei, chamei ela no meu quarto, contei detalhadamente. Contei o que aconteceu no sofá, contei o que aconteceu no quarto, que eu tava com medo, que eu não queria ficar sozinha com ele, balalá, belelê. Beleza. Ela acreditou em mim, sabe? Ela me abraçou, ela ficou comigo, ela me deu todo o apoio do mundo. Só que aí ela foi conversar com ele, né? Aí quando ela foi conversar com ele começou a fazer o maior drama, ele começou a chorar, ele começou a falar que ele nunca teria coragem de postar um dedo em mim, que eu sou como filha pra ele, que ele me trata tão bem, que como que eu tenho coragem de inventar isso, que é nítido, que é porque eu preferia meu outro padrasto do que ele. Enfim, montou uma película, montou um filme na cabeça da minha mãe. E aí acabou que a minha mãe fez o quê? Acreditou nele. Aí ela chegou dentro do quarto brigando comigo, falando assim,
Você quer acabar com o meu casamento? Eu não acredito que você tá fazendo isso. Então, assim, foi um choque pra mim muito doloroso, sabe? E a partir daí, ele não me tocou, mas ele não perdia a oportunidade de fazer graça comigo. Porque aí, como eu já tinha contado pra minha mãe, ela não tinha acreditado em mim, então tudo que ele fizesse comigo ali, ó, era a minha palavra contra a dele. A minha mãe já tinha provado que a dele era mais importante que a minha, então deu liberdade para ele fazer o que ele queria. Ele nunca chegou a me estuprar, a penetrar ou algo do tipo em mim, mas ele sempre tentou me espiar, sempre tentou ver, sabe? Tipo, ficava fazendo careta pra mim. Teve um dia que eu tava tomando banho e ele me filmou pela janela do banheiro. Depois ele me mostrou o vídeo de eu tomando banho. Ele começou a falar que se eu contasse pra alguém, se eu pedisse ajuda, se eu falasse pra minha mãe, ele ia divulgar o meu vídeo na internet pra todo mundo ver. Disso eu fiquei morrendo de medo dele começar, sabe, a querer fazer coisas comigo, me ameaçando. Só que aí, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a querer criar uma oportunidade para sair de casa. Eu comecei a pensar, cara, a oportunidade que eu tiver de casar e ó, vazar daqui, eu caio fora. Porque pra mim qualquer situação era melhor do que aquela ali. E era muito melhor eu ficar com um cara que eu quero ficar do que ficar sofrendo com um marido da minha mãe que tenta abusar de mim, né? Beleza, com o tempo eu comecei a namorar. Minha mãe super aprovou o relacionamento, mas ele não. Ficou ali, claro, deve ser que tá morrendo de ciúmes e não aceitando que outra pessoa vai fazer comigo o que ele gostaria de fazer. O que pra mim é bizarro, a minha mãe não ter essa percepção. Só que eu acho que minha mãe é tão dependente emocionalmente dele, sabe? Eu acho que ela se sente culpada, eu não entendo a cabeça dela. E ela tá nesse relacionamento até hoje. Hoje eu tenho 16 anos de idade, tô com esse mesmo namorado que me protege, que sabe da minha vida, que tá do meu lado. E eu tenho muito medo, porque eu sou obrigada a conviver ainda com a minha mãe e com meu padrasto. E até hoje eu tenho medo dele fazer alguma coisa comigo. Então eu durmo com o olho aberto e um fechado. E sempre falo que a oportunidade que eu tiver de sair da minha casa, eu não vou perder tempo. Oi, Mequetes, tudo bem com vocês? Dentro desse caso é muito difícil quando uma mãe não acredita num filho. E o pior é que como o caso, o fato não foi consumado, então não tem nem como às vezes ela ir lá e provar que houve um abuso, houve um assédio. Por isso que o apoio da mãe é tão importante nesse momento, para não chegar nesse nível, entende? Ela contou para não acontecer o pior, entendeu? A mãe não acreditou nela. O pior tá ali pronto para ser executado, entendeu? Então é muito importante que as mães, elas conversem com os filhos, ela aprenda, entenda. E eu entendo que essa mãe pode ter dependência emocional pelo pai, mas alguma saída tem que buscar. A maioria, na verdade, dos casos que acontece aqui, a mãe tem dependência emocional pelo marido que abusa da filha e a mãe não consegue separar, né? Em vez de usar a história da filha para se proteger e sair do relacionamento, não, ela deixa a filha exposta e continua nesse relacionamento. E daí, meu amor, sai muita tragédia. Então, que bom que ele nunca mais te tocou, que bom que você teve voz, que você falou, que você pediu ajuda, que você é esperta, que você tá ligada. E a oportunidade mesmo, se você tiver de casar, não com o primeiro, pelo amor de Deus, mas com a pessoa que você sinta segurança e amor, faz mesmo. Sai de casa mesmo e faça diferente com a sua filha, porque a sua história nunca vai mudar. Quando você tiver 50 anos de idade, você vai contar uma história e você vai contar esse fato de que a sua mãe não acreditou em você. E quem sabe no futuro, mesmo que seja muito tempo depois, ela não se arrependa, né? Porque é isso que a gente espera de uma mãe que não defende um filho. Se você não sente proteção dentro da sua casa, você precisa de ajuda, diz que sim, faça uma denúncia anônima, tente juntar provas, igual, ele filmou no celular dele, tem um vídeo dela pelada. Ótimo, denuncia, fala pra polícia, vamos ver se a polícia não vai conseguir um mandato para ver esse telefone e ali já é uma prova. A gente já conseguiu aqui no canal contar histórias de pessoas que o rapaz, o pai, o padrasto era policial e tinha várias imagens da enteada pelada, da enteada sofrendo no computador e foi exatamente esse computador que fez ele ser incriminado e ser preso. E no presídio isso não tem perdão, né? Então não tenha medo de denunciar, peça ajuda mesmo. Nunca deixem de defender os seus filhos também, porque isso é um absurdo, né? E se você já passou por algo do tipo, me mande pelo direct do Instagram ou pelo Messenger aqui do Facebook. Me siga nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.